No vídeo passado, expus o mito de que a palavra de Deus é contrária ao que afirma a ciência provada. Em seguida, refutei-o com afirmações de obras e investigadores renomados. Concluí que o texto sagrado é comprovado pela investigação científica. Longe de se contradizerem, ciência e Bíblia se complementam. Agora, o mesmo com a Igreja Católica. Durante muito tempo, essa instituição foi acusada de ser obscurantista e de sufocar toda e qualquer tentativa de se provarem cientificamente os fenômenos. Será que isso se confirma? Não foram, na verdade, os detratores dela que sufocaram toda e qualquer tentativa da Igreja de provar cientificamente os fenômenos? Não foram, de fato, seus inimigos que não investigaram de modo isento e com mente aberta às tentativas dessa organização de fazer ciência? É anormal que, na atualidade, um religioso possa também ser um cientista. Contudo, a Igreja Católica Apostólica Romana sempre esteve à frente em questões científicas, pois, por exemplo, criou um ambiente adequado aos estudos com as universidades da Idade Média. A seguir, veremos a primeira parte de algumas descobertas e investigações de homens interessantes porque, além de cientistas, eram também todos religiosos, eram todos católicos. Luigi Galvani foi um filósofo, físico, investigador e médico que nasceu em Bolonha, cidade italiana, em 9 de setembro de 1737 e faleceu nessa mesma cidade em 1798. Foi também professor de anatomia. A partir de 1780, Galvani começou a praticar em suas palestras pequenas experiências que demonstravam a assistência as propriedades e a natureza da eletricidade. Concluiu que a eletricidade necessária às contrações musculares não se originavam do exterior do corpo, mas sim que era gerada no interior do próprio organismo vivo que, uma vez morto, prosseguia conservando sua capacidade de condução do impulso e reação a ele. As investigações de Galvani inauguraram uma ciência inexistente até então: a neurofisiologia, que é o estudo do funcionamento do sistema nervoso no qual a neurologia se baseia. Galvani recebeu parte de sua educação dos padres filipinos do Oratório de São Filippo Neri e, desde jovem, manifestou sintonia com a religião católica. Por pouco, não se tornou sacerdote. Foi membro da Ordem Terceira de São Francisco, ou seja, um investigador cristão, um investigador católico, alguém que nunca considerou que a religião atrasasse sua pesquisa. Ao contrário, considerava que a ciência e a fé se auto-interpretavam. Leonardo Garzoni foi um filósofo natural e jesuíta que nasceu na então República de Veneza, Itália, em 1543 e faleceu na mesma República de Veneza em 1592. Por volta de 1566, ele se juntou a uma congregação próxima ao Colégio Jesuíta na comuna de Brecha e entrou para a Companhia de Jesus em 1567 ou 1568, conforme outras fontes. Em 1568, cursou o terceiro ano de teologia em Parma. Em 1579, fez seus votos em Brecha e, a partir desse mesmo ano, passou a viver como confessor em Veneza. Como se pode perceber, um homem bastante devotado ao serviço católico. Apesar de ser religioso, Garzoni fez incursões no campo científico, em especial no magnetismo. Magnetismo é a parte da física que estuda os fenômenos que estão relacionados aos campos magnéticos, ou seja, ambientes que estão sob influência de correntes elétricas, moléculas ou partículas elementares.
Sua obra principal é Due Tratati sopra la natura e le qualità della calamità, ou, em português, Dois Tratados sobre a Natureza e a Qualidade da Calamidade. A obra tem o nome de Dois Tratados, pois é uma obra dividida em duas partes. Na primeira parte, Guerzoni explica os dois principais efeitos magnéticos demonstrados pela pedra ímã, sua tendência aos polos e sua interação com outras pedras ímã, ou com o ferro. Na segunda parte, ele inicia com um experimento clássico mostrando o alinhamento adequado da pedra ímã aos polos, seguido por uma série de experiências sobre a interação entre as pedras ímã e o ferro e sobre a transmissão da virtude magnética. Como se vê, um homem de fé, mas ao mesmo tempo um cientista. Antonio Castelli, que posteriormente adotou o nome de Benedetto Castelli, nasceu em Brescia em 1578 e morreu em Roma em 1643. Foi professor de matemática em Roma e em Pisa. Em 1628 publicou Della misura dell'acque correnti, ou em português, sobre a mistura das águas correntes. Depois disso, passou a ser considerado o pai da hidráulica italiana e o fundador da hidrodinâmica moderna. Foi aluno de Galileu Galilei e, junto com este, pesquisou o tema. Defensor da teoria copernicana, ou seja, de que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário, foi consultor do Papa para assuntos pluviais dos Estados Pontifícios. Além disso, fez descobertas importantes no campo da iluminação, redefiniu o princípio da continuidade com a famosa Lei de Castelli e foi o pioneiro em estudos sobre absorção diferencial pelas diversas cores. Um homem moderno talvez considerasse alguém com um saber científico vasto, como Castelli, incompatível com a religiosidade. Grande equívoco. Castelli entrou para a Ordem dos Beneditinos em 1595, morou no monastério de Pádua entre 1604 e 1607 e também foi padre, ou seja, um homem em que a ciência e a religião católica, é bom frisar, conviveram harmoniosamente. Johann Gregor Mendel nasceu em 20 de julho de 1822 na Morávia, até então parte do Império Austro-Húngaro e mais tarde incorporada à República Tcheca, e morreu em 6 de janeiro de 1884 em Brünn, também na República Tcheca. Ainda jovem, passou a ter como mentor Franz Cyril Knapp, naturalista e abade. Em 1851, Franz enviou Mendel à Universidade de Viena, na Áustria, para um período de 2 anos. O pai da genética, então, aprofundou seus conhecimentos sobre matemática e experimentação. De volta a Brünn, passou a lecionar em uma escola local. Por esse tempo, Knapp construíra uma estufa. Graças a isso, Mendel entrou em contato com o cultivo de vegetais e seus segredos, em particular as ervilhas. Mendel fez análises em 7 características da planta: posição da flor na planta, cor da flor, altura da planta, cor da vagem, forma da vagem, cor da semente e forma da semente. Após realizar cruzamentos, analisou os descendentes de um modo extremamente criterioso, seguindo parâmetros científicos, além também de analisar matematicamente os resultados dessas experiências. Os resultados do seu trabalho foram apresentados em 1865, mas publicados só um ano depois, em 1866, nos Anais da Sociedade de História Natural de Brünn. Apesar disso, o reconhecimento por seu esforço em prol da ciência veio tarde, 35 anos após a sua publicação. As pesquisas de Mendel sobre hereditariedade usando ervilhas formaram mais tarde a base do que é conhecido hoje como genética. Aos 21 anos, Gregor entrou para o convento de Santo Agostinho. Foi, portanto, um monge, ou seja, uma figura religiosa.
neste caso católica, obviamente, que se dedica à caridade, ao celibato, à religião e à pobreza. Além de ter sido padre, ele teve como mentor Francis Cyril Knapp, conforme já foi dito. Knapp, além de naturalista, era também abade, ou seja, um religioso que em um mosteiro é a autoridade máxima. Como se vê, Mendel, religioso, era também cientista, algo perfeitamente normal para a Igreja Católica. No século II de nossa era, Cláudio Ptolomeu, cientista grego, publicou Almagesto, obra na qual apresenta um sistema cosmológico geocêntrico, ou seja, a Terra está no centro do universo e os outros corpos celestes, planetas e estrelas, descrevem órbitas ao seu redor. Essa teoria vigorou até o século XVI, mais precisamente até 1537, quando o polonês Nicolau Copérnico começou a divulgar o modelo heliocêntrico, e 1543, ano no qual ele publicou De Revolutionibus Orbium Celestium, ou em português, sobre as revoluções das esferas celestes. A obra foi revolucionária, pois marcou o começo de uma mudança radical no modo como se imaginava a mecânica celeste. Copérnico acreditava que a Terra era apenas mais um planeta que concluía uma órbita em torno de um Sol fixo todo ano e que girava em torno de si mesma todo dia. O impacto de tal novidade foi tamanho que, nessa obra, ele escreveu: quando dediquei algum tempo à ideia, o meu receio de ser desprezado pela sua novidade e o aparente contrassenso quase me fizeram largar a obra feita. Polêmicas com a Igreja à parte, assunto para outro vídeo, Copérnico nasceu em 19 de fevereiro de 1473 em Toruń, cidade da Polônia, e morreu em 24 de maio de 1543 em Frombork, cidade também polonesa. Foi criado no seio de uma família católica. O irmão mais velho, André, entrou para a ordem dos agostinianos e uma das irmãs, Bárbara, entrou para a ordem dos beneditinos. Em 1504, foi eleito cônego em Frombork. Cônego é um religioso católico que, assim como o padre, vive sob uma regra que o obriga a realizar as funções litúrgicas mais solenes na igreja catedral ou em um colegiado. Como se vê, mais uma vez, não só a convivência entre a ciência e a fé da Igreja Católica, desta vez na figura de Copérnico, não foi um problema nenhum, como também a Igreja de Cristo contribuiu para a divulgação científica.